Nesta reunião definimos os próximos passos e, portanto, foi uma reunião muito construtiva. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Depois de uma greve geral que foi inexpressiva para o governo, mas uma grande jornada de luta para as duas centrais sindicais, a ministra Rosário Palma Ramalho reuniu com o líder da UGT, Mário Mourão, e os dois saíram otimistas. Mas só discutiram o calendário das próximas reuniões, mantendo as traves mestras do governo e as linhas vermelhas da UGT, até que, deseja a ministra, se encontrem a meio caminho. Por agora, o anteprojeto apresentado pelo governo na concertação social merece a reprovação de uma maioria clara dos portugueses. A opção de rever a legislação laboral colhe pouco mais de 20% de opiniões favoráveis e até eleitores do Chega e da Iniciativa Liberal dizem apoiar o protesto. Quase 2/3 dos inquiridos na sondagem da Aximage para o UDN aprovaram a greve geral. Com estas contas e umas presidenciais em plena campanha, o melhor mesmo foi adiar os próximos confrontos para não prejudicar o candidato da AD. Para medir a temperatura política da reunião entre governo e o GT, conversamos com o comentador da SIC, Pedro Marques Lopes. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Marques Lopes. Depois da tensão gerada pela greve geral e pela guerra dos números que seguiu, Governo e o GT saíram muito otimistas da reunião desta terça-feira. Pergunto se é apenas porque acertar calendário de discussão será bastante mais fácil que discutir traves mestras do Governo ou linhas vermelhas da UGT. Ou seja, o problema continua por resolver, não é? O problema continua por resolver. Eu tenho... Não vou falar sobre o pacote laboral, já falei demasiadas vezes aqui, até aqui mesmo neste teu espaço, o erro que eu acho, em termos substanciais, que está por trás deste pacote laboral, mas além desse erro e dessa autêntica mudança de paradigma num conceito como o direito de trabalho que representa este pacote, isto é de uma falta de oportunidade política absolutamente atroz. E faz-me, ainda hoje, confesso, não consigo perceber a razão do governo ter avançado com este pacote nesta altura. E estou convencido, provavelmente enganado, e o governo tratará de me desenganar com as suas próximas atitudes, que deu um passo que provavelmente não queria, ou que provavelmente as medidas principais que este pacote laboral tinha não eram medidas suficientemente pensadas em termos políticos. Em termos muito simples, o governo precipitou-se. E precipitando-se agora está a tentar corrigir a mão. Para os partidos que apoiam o governo e também apoiam um candidato presidencial, pelo menos por agora era imperativo tirar este tema dos debates e da campanha eleitoral? Paulo, exatamente. Essa segunda, a pergunta contém a resposta à minha pergunta. O que se passou hoje foi uma tentativa de tirar isto para fora do calendário, para fora do debate político. Foi uma tentativa de dar uma sensação de que havia plataforma para negociar, havia uma base de negociação para adiar todo este problema. Como diz o outro, agora mete-se o Natal, depois vem a passagem de ano, pouco depois temos as eleições e este caso vai ficando em banho-maria. A reunião da concertação ficou para 14, a primeira, não significa que seja uma reunião para fechar o dossiê, com certeza não
não será, mas entretanto é que Marcos Mendes era claramente o candidato com mais dificuldade em ter uma posição assertiva sobre este dossiê, não é? Todos os outros tinham, mais ou menos, e Marcos Mendes estava com dificuldade de lidar com este tema, não é? O Partido Socialista, deixa-me começar, o Partido Socialista, e já vou a Marcos Mendes. O Partido Socialista teria uma dificuldade com este dossiê, eu já aqui o referi, no outro espaço, no Bloco Central, também o disse, que eu acho que o Partido Socialista deve ter uma voz muito ativa contra este pacote laboral, a deve exercer, tem exercido de uma determinada maneira, mas estaria constrangido se houvesse um acordo na concertação social, como é evidente, não é? Se houver uma praticamente fica obrigado a aprovar no Parlamento. Como é evidente, se houver um acordo na concertação social, fica constrangido. Por outro lado, face à campanha de Marcos Mendes cometeu aqui provavelmente o seu primeiro erro, porque se colou inteiramente a este pacote laboral, sem dúvida. Chamou-lhe grande reforma. Chamou-lhe grande reforma, como tu acabas de dizer, e depois percebeu que há uma maioria sociológica no país que é contra esta reforma. Esta reforma, esta mudança, eu recuso-me a chamar-lhe reforma porque acho isto uma coisa quase é uma coisa revolucionária que muda institutos fundamentais para o direito de trabalho. Mas Marcos Mendes calculou mal isso. E quem calculou melhor foi o oportunista do costume. Foi André Ventura, que no princípio se colou a esta reforma, mas depois, quando viu que não havia apoio popular para ela, voltou, deu uma guinada de 180 graus e tentou-se colar. Não quer dizer que não venha a dar outra vez uma guinada para o mesmo sítio onde estava. Deixa-me perguntar, a ministra Palma Ramalho recusou dizer se mantinha ou se mantém a exigência das traves mestras, mas repetiu que o GT e o Governo têm de se encontrar a meio caminho. Num anteprojeto com mais de 100 medidas de alteração, o meio caminho pode ser demasiado caminho para a UGT percorrer. Estou a pensar que a UGT também tem linhas vermelhas, não é? O banco de horas individual, o outsourcing depois do despedimento coletivo, etc. Paulo, muito francamente, eu não consigo perceber o que é o meio caminho neste processo. Eu acho que nem eu nem ninguém. Porque das duas uma. Ou o governo cede naquilo que são as traves mestras desta revolução, e as traves mestras da revolução são o aumento brutal da precariedade, a possibilidade de substituição de pessoas, despedimento de pessoas para depois voltarem a trabalhar em regime precário, de uma pessoa como se poder trabalhar durante toda a vida em precariedade, a questão das convenções, das negociações coletivas. Há um conjunto muito significativo que são as traves mestras para o governo, que, na minha opinião, é impensável a UGT ou qualquer organização ligada ao trabalho poder aceitar. Portanto, aqui não há meio caminho. Não há possibilidade de haver meio caminho. Por isso, reforça a ideia que tu muito bem puseste quando perguntaste de se isto não é toda esta simpatia entre a UGT e o Governo, não passa do empurrar com a barriga e depois vamos resolver isto mais à frente. Porque convenhamos, o Governo está disposto a acabar, por exemplo, com a obrigação de reintegração? Isso é uma linha vermelha para a UGT, penso eu. O governo está disposto... O banco de horas individual, a UGT já disse publicamente que era uma linha vermelha. Claro, está disposto à situação dos empregados poderem ser despedidos para depois voltarem a trabalhar em termos precários. Isto são traves mestras, quer dizer, não há hipótese de um encontro a meio do caminho. À saída da reunião, a ministra disse que esperava que a UGT apresente propostas concretas e o líder da UGT disse que o fará. Estará a ministra a tentar convencer a central sindical, oferecendo-lhe pequenas bandeiras, como coisas de que já se fala, férias extra para premiar a assiduidade, medidas do género para o tira com uma mão, dá com a outra? Paulo, dou de barato que sim, mas reafirmo a minha posição. Uma central sindical como a UGT vai aceitar essas, digamos, pequenas ofertas
em função daquilo que acha valores essenciais do direito do trabalho. Eu acho isso muito estranho. Aliás, Paulo, deixa-me também clarificar algo que eu pretendia logo no princípio. Eu tenho muitas dúvidas que o próprio Primeiro-Ministro, neste momento, esteja confortável com este processo. Muitas dúvidas. Porque nem consigo entender como é que o Primeiro-Ministro deu vazão... Luz verde à Ministra. Deu luz verde a esta Ministra para fazer esta revolução neste momento. Porque todas as condições exteriores eram contra isso. Eu acredito que isso sejam as convicções ideológicas, apesar de eu ter noção que o Primeiro-Ministro não é propriamente um homem com convicções ideológicas muito fortes, mas é um tático. E este tático aceita que no momento que vivemos em pleno emprego, onde há questões graves noutros setores, quando tem umas eleições presidenciais que davam muito jeito ao PSD ganhar, tem um pacote destes que gera, ou que o Primeiro-Ministro... Paulo, muito francamente, eu não acho possível um Primeiro-Ministro ter olhado para este documento e pensado que a maior parte das pessoas que trabalham não iam achar isto, no mínimo, discutível. A questão é que numa sociedade muito polarizada temos visto que há ganhos mesmo para quem parece estar do lado errado, está só do lado errado para quem está a ver do lado contrário, porque uma sociedade polarizada há sempre ganhos, não é? E, portanto, Paulo, é verdade. Quem polarizar os temas também ganha, não é? É verdade, mas repara uma coisa. Este caso concreto é provavelmente o primeiro, enfim, dá uns anos a esta parte, em que a sociedade não se polariza em termos de esquerda-direita. E aí está o nosso oportunista do costume, o André Ventura, para o provar. Aqui houve, quer dizer, quando tu fazes um estudo e dizes que 61% das pessoas não são a favor desta revolução, alguma coisa isto nos diz em termos da essência do que está em causa. Se o radicalismo é inconstitucional, o que há a fazer é mudar a Constituição? O radicalismo é inconstitucional, diz David Diniz, a dada altura do último episódio do podcast Comissão Política, a propósito da decisão do Tribunal Constitucional sobre a lei da nacionalidade. Será então que a estratégia é reclamar a necessidade de uma nova lei fundamental? Aí as opiniões dividem-se, mas voltam a unir-se ao apontar a necessidade de mais competência por parte de quem governa e, sobretudo, de quem legisla. A Comissão Política desta semana tem os comentários dos comissários residentes David Diniz e Vítor Matos e a participação da jornalista Paula Caeiro Varela. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.